Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus mais uma vez. Deus nos deu a oportunidade de estarmos vivos, com saúde. Graças a Deus, Deus tem nos sustentado até aqui. Enfim, vamos continuando as nossas leituras. Hoje eu quero estar lendo com vocês o capítulo 17 e 18 de 2 Reis. A gente vai estar vendo o reinado de Oséias, né? E também Ezequias, também no capítulo 18 a gente vai estar olhando, né? Hoje é bastante leitura hoje, nesses dois capítulos aí, vai ter bastante leituras, né? Mas então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença para podermos aprender de Ti, Senhor. Nos orienta, Pai, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. No capítulo 17 fala bem assim, ó. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagava tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a Só, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Alá, em Goza do rio Abor e nas cidades dos Medos. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que o tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus, em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas. Eles construíram altares idólatras, ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas evidentes. Desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam as minhas ordenanças e os meus decretos de acordo com a lei que eu ordenei aos seus antepassados que o obedecessem e que lhe entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como os seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhe tivesse ordenado, não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerro e um poste sagrado de Aserá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício. Praticaram adivinhações e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando a sua ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido,
Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele os afligiu e os entregou nas mãos dos saqueadores, até expulsá-lo da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor se afastou da sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado da sua terra e levado para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanecem. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Avá, de Ramate e de Sefarvim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram algum dentre o povo. Então informaram ao rei da Síria: os povos que deportastes e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências, né? Até o rei da Síria ali, ele já estava convicto, né, que eles não andavam no caminho e desconheciam, né, a vontade de Deus, e viam os leões lá matando o povo, e levantou essa questão o rei da Síria, né, que eles não estavam cumprindo as exigências do Deus vivo, né? Então o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiros, retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus dessa terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. Então o que faz me lembrar também é a mulher samaritana, né? E quando ela vai conversar com Jesus lá, né, eles já não se davam, né? Até ela falou: olha, a gente não se dá com vocês, né? E o próprio Jesus, ele fala, né? Olha, vocês adoram o que não conhecem, né? Então ele já deu uma indagada nela, né? E ela fala também no finalzinho: olha, quando o Messias vir, ele vai nos ensinar todas as coisas, né? E Jesus se apresenta para ela, né? E fala: ó, eu sou o Messias, né? Enfim, vocês devem conhecer bem a história da mulher samaritana. Então é bem nesse contexto aí. E se a gente pegar esse assunto aqui, bem provável que eles estavam esperando o Messias ensinar. Eles tinham um sacerdote que também ensinava a adorar o Deus vivo. Mas, na verdade, a gente hoje aprende através do Espírito Santo, né? Tá adorando o Senhor, né? Porque o Senhor falou, né, que ele ia ensinar a gente como adorar, né? Então, os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade, né? E aqui a gente vê que um sacerdote foi levantado para ensiná-los a adoração, né? Mas era esse aí o comentário. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e o puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal e os de Ramate fizeram Acima. Se a gente contar aí vai dar 5, né? E se a gente pegar também a questão da samaritana lá, dá 5 maridos dela, né? Se a gente trazer aí pela palavra aí, né? Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e Ameleque, deuses da Safarvaim, né? Um nome difícil de estar pronunciando. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir, como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até o dia de hoje, continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com a lei e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel,
Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses. Não se incline diante deles, não lhe prestem culto, nem lhe ofereçam sacrifícios. Mas o Senhor, que os tirou do Egito com grande poder e com braço forte, é quem vocês adorarão. Diante dele vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão cuidado de obedecer os decretos, as ordenanças e a lei e os mandamentos que o Senhor lhe prescreveu. Não adorem outros deuses, não esqueçam a aliança que fiz com vocês. E não adorem outros deuses, antes adorem o Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam um culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam, né? Então, até na religião tem isso, né? Adoram o Senhor, mas adoram aí outras divindades, né? Enfim, aqui ele está falando, é interessante a gente analisar, esse capítulo 17, ele fala de adoração, né? Assim como eu comentei a respeito da mulher samaritana, né? No Evangelho de João, no capítulo 4, ele descreve, ali no versículo 1 em diante, ele vem contando sobre ela e se encaixa nessa adoração aí, né? E aqui ele fala com deuses, né, que o povo fazia, né? E levantava postes, e Jesus ele fala dos verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade, né? Enfim, no capítulo 18, no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abiá, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Eram chamada Neusta, né? Então aquela serpente lá que Moisés levantou se chamava Neusta, né? Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele em todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres dos sentinelas até as cidades fortificadas, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. No quarto ano do reinado do rei Ezequias, o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Halá, em Gozã, do rio Abor e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança, tudo o que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado. Não a ouviram, nem lhe obedeceram. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria, em Laquis: cometi um erro. Para de atacar-me, e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá,
retirou o ouro com o que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e o deu ao rei da Assíria, né? Então, aí com mais um aí que pagou para não lutar, né? Para não ser entrar em combate, né? De Laquis, o rei da Síria enviou ao rei Ezequias em Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior na estrada que leva ao campo do lavadeiro. Eles chamaram pelo rei e o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Euquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante de campo lhe disse: Digo isto a Ezequias: Assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você baseia sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia? Assim o faraó, rei do Egito, retribui a quem confia nele. Mas se vocês me disserem, estamos confiando no Senhor, o nosso Deus, não é ele aquele cujo santuário e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém: Vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 1000 cavalos se você tiver cavaleiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vim atacar e destruir este local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchasse contra este país e destruísse. Então Eliaquim, filho de Uquias, Sebna e Joá, disseram ao comandante de campo: Por favor, fala com teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. O comandante, porém, respondeu: Será que meu senhor enviou-me para dizer essas coisas somente para o seu senhor e para você, e não para os que estão sentados nos muros? Que, como vocês, terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: Ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: Não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz: Com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: Façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual. Há de vocês terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de olivais e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz: O Senhor nos livrará. Será que os deuses de algumas nações conseguirão livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Safarvaim e de Ramna e de Iva? No livramento Samaria acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhe responda. Então os administradores do palácio, Eliaquim, filho de Euquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf,
retornaram com as vestes rasgadas a Ezequias. Eles relataram que o comandante de campo tinha dito, né? Então, foi um desafio aí falado, né, para Ezequias, né? Mas na verdade a gente viu que eles estavam desafiando o próprio Senhor, né? Quando se vangloriava que era um grande rei, né? Então, para frente a gente vai ver o que acontece aí, né? Mas enfim, era essa a leitura de hoje. Ficou bastante leitura, mas vamos continuando a nossa leitura aí. Um grande abraço, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais.